de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 18. A partir do versículo 21, eu vou ler aqui com os irmãos nesta versão, Mateus 18, 21 ao 35, amém? Se você quiser acompanhar aqui no telão também, acompanhe. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? 22, por favor. Nós vamos ler até o 35. Jesus respondeu: não. Digo a você que perdoe até 7 vezes 7. Volte um pouquinho. Não digo a você que perdoe até 7 vezes 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, até que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e te pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que estás no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, antes de entrar nesta mensagem e trazer esta mensagem ao coração de vocês, devo aqui dizê-la que eu estou plagiando do evento que nós viemos, e tenho esse privilégio porque sou o primeiro a falar com vocês, né? Depois que viemos de lá, estivemos com o pastor Cleito, nosso líder, pastora Cleama, mais um casal de 4 pastores e 4 irmãos obreiros desta casa no evento para casais. E ali fomos ministrados durante 4 dias por pelo menos 11 mensagens. Refeições foram 15, mas as mensagens foram 11. Mas foi uma bênção, fomos impactados profundamente. Estamos trazendo muito conteúdo para compartilhar com a igreja, e este conteúdo é um dos que ali fomos ministrados. E é muito bom poder ouvir pessoas melhores do que nós, pessoas que têm mais conhecimento, graça e poder de Deus, que nos ensinam, para que possamos compartilhar com os irmãos aquilo que aprendemos da parte de Deus, através da vida daqueles irmãos que estavam ali em outros lugares. Hoje, de igual modo, estamos retornando de outro evento que estivemos ali com os nossos irmãos, no Adore Pesque. Tinha mais ou menos 150 homens ali, né, Zé Orne?
da nossa igreja estávamos em 14, graças a Deus. Ficamos esperando o irmão até ele chegar para completar 14. Glória a Deus. E fomos atrasados, mas fomos. E chegamos ali, foi uma bênção. E o Senhor salvou uma das almas que estavam conosco. Foi um momento de avivamento, um momento de bênção. Estamos muito felizes. Já foi pago todo o investimento que fizemos para estar naquele evento, graças a Deus, estamos muito felizes. E o Senhor nos abençoou, foi um momento de qualidade com os irmãos. E só passando aqui, o Zé Orne também vai falar no final, mas passando para os irmãos que nós estamos vindo impactados de tudo aquilo que nós recebemos e queremos compartilhar com todos os irmãos aquilo que nós recebemos, em nome de Jesus. Meus queridos, este texto da palavra de Deus, de Mateus 18, é um texto muito conhecido dos senhores, leitores da palavra do Senhor. Quando Jesus é indagado por Pedro a respeito do perdão, né? Eu vim uniformizado para pregar esta mensagem. Eu ia vir só com essa, mas não dei conta, falei assim, não está com cara de pregador. Ainda estou com um ranço assembleano ainda. Eu falei, vou colocar o terno por cima. E é muito interessante, eu queria saber por que Pedro estava sugerindo a Jesus 7 vezes, né? Eu fui pesquisar, consultar, né, o Google, e perguntei, Google, por que Pedro perguntou a Jesus sobre 7 vezes? E tinha que ter uma lógica, né? Por que não perguntou 2, por que não perguntou 4, por que ele perguntou 7? E aí, na verdade, Pedro ele estava aumentando a oferta de perdão, porque eles eram ensinados pelos religiosos que nós deveríamos perdoar as pessoas até 3 vezes no mesmo dia. E aí Pedro, para fazer uma moral com o chefe, né? Senhor, até 7 vezes. E Jesus então solta essa pérola e diz, Pedro, até 7 não, mas até 70 vezes 7, 490 vezes. É claro que Jesus não quis impor um limite ao número de vezes que nós devemos perdoar, mas Jesus estava querendo mostrar a Pedro que nós sempre precisamos estar dispostos a perdoar. E aí, amados, é exatamente sobre este assunto que eu quero falar com vocês nesta noite. E o tema desta mensagem é o maravilhoso poder do perdão. A definição da palavra perdão, a palavra que é uma palavra do latim, né, que é perdonarem, que quer dizer perda total ou perda por completo, né? Quando você bateu um carro, você viu alguém, que foi que seu carro batia, e aí? Deu PT, deu perda total. Então é essa expressão, que é uma expressão do latim, perdonare, perca total. Então o perdão é isso, é uma grande perda. É 2 palavras, perdão, uma grande perda, a perca total, né? No caso, o ofendido que está perdendo, o machucado que está perdendo. Mas é uma palavra também que, aqui no texto que nós lemos, ela é do grego, que é afieme. Estou tentando dizer grego, irmãos, né? Claro que não é assim, né? Mas se escreve assim, né? É igual subway. Não se fala assim, né? Nós lemos assim, né? Com outras palavras também. Mas ela é uma palavra do grego que está nesse texto que nós lemos, que é o afieme, que quer dizer, que possui a ideia literalmente de deixar ir, de soltar, de mandar embora, de liberar, de cancelar. É o que está acontecendo no texto que nós lemos. Quando aquele servo está devendo 100 mil reais ao seu senhor, e o seu senhor chama ele e diz, você vai pagar o que você me deve. Se você não pagar o que você me deve, você vai ser preso, e você vai ficar preso, até eu achar que o tempo que você ficou preso vale os 100 mil que você me deve. E aquele servo, ele se ajoelha diante do Senhor e fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, me dê mais uma oportunidade, me dê mais um tempo, para que eu possa pagar essa dívida, para que eu possa quitar essa dívida. Notem, ele não está pedindo perdão da dívida, ele está pedindo tempo, ele está pedindo prazo para pagar a dívida. Mas o Senhor, aqui muito bem representado por Jesus Cristo,
ele não decide dar mais um prazo de tempo para aquela pessoa, que é o que talvez nós faríamos, Aguimar. Vou fazer um parcelamento para você, vou te dar mais prazo. Não, ele não fez isso. Por quê? Porque aqui Jesus está contando uma parábola e esse Senhor representa Jesus. Ele simplesmente perdoa aquela monstruosa dívida, aquela grande dívida que aquele homem possuía com seu Senhor. E aquele homem sai alegre porque acabou de ter uma dívida não arrolada, mas uma dívida perdoada. E quando ele está voltando para casa, quem sabe alegre, para contar para a mulher dele, para os filhos dele, que agora eles poderiam trabalhar para adquirir um novo bem, trabalhar para prosperar e não precisavam pagar aquela dívida, ele se encontra com outro conservo dele. Só que aquele conservo devia R$1.000 para ele. Notem, irmãos, R$1.000. E aquele homem pegou aquele conservo e disse: rapaz, você tem que me pagar. Ele falou assim, a mesma coisa que ele: eu não estou pedindo perdão, eu estou pedindo um prazo, me dê mais um prazo, eu vou te pagar tudo quanto eu te devo. Mas aquele homem não teve compaixão daquele seu conservo, e o que ele fez? Encerrou ele na prisão e disse: você vai ficar preso até você pagar tudo quanto você me deve. E sabe quem é essas pessoas que Jesus está se referindo? São exatamente nós, irmãos. Nós somos essa pessoa que devíamos muito, uma dívida impagável. E quando nós não tínhamos condições nenhuma, e quando a nós estava separado o cárcere e os atormentadores, Jesus foi lá e perdoou toda a nossa dívida. Perdoou tudo que nós devíamos. E Ele está dizendo que nós devemos agir da mesma maneira com as pessoas que nos devem. E isso não é sobre dinheiro. Falar sobre perdão, sobre dívida, não é falar sobre dinheiro. Mas são tantas coisas que nos ferem, que nos machucam, que nos corroem, que nos destroem, que nos ofendem. E nós muitas vezes estamos prisioneiros destas coisas porque nós não conseguimos simplesmente fazer ou replicar o que Jesus fez em nós: perdoar. Perdoar é remissão de pena, ou de ofensa ou de dívida. É um indulto, uma desculpa, é o ato pela qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era seu dever ou obrigação, por quem competia exigi-lo. Perdão, amados, é a mensagem central do cristianismo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto se chama perdoar. A Bíblia vai nos dizer, Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 13 e 14, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as suas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contrária a nós, a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário. Jesus pegou o nosso atestado de culpa, a nossa dívida, e cravou na cruz do Calvário. Ele cancelou a nossa dívida. Era nós que devíamos morrer no Calvário, era nós que deveríamos pagar com a nossa vida, mas Jesus sabia que nós não tínhamos condições. O que Ele fez? Ele comprou a nossa dívida. Mas ao comprar a nossa dívida, foi-lhe cobrado um preço muito alto, um preço de cruz. Existiu uma holandesa se chamada Corrie ten Boom. Ela se tornou muito conhecida pela sua história de bondade e pelo seu testemunho de perdão em meio às crueldades da Segunda Guerra Mundial.
Em 1940, quando a Holanda foi invadida pelos soldados nazistas, a família de Corrier começou a esconder judeus refugiados em sua própria casa. Assim, muitos judeus deixaram de ser mortos pelos soldados da SS nazistas. No entanto, no dia 28 de fevereiro de 1944, os alemães prenderam toda a família de Tim Boom. Eles foram enviados para a prisão, onde o pai de Corrier morreu 10 dias após ter sido preso. Pouco tempo depois, Corrier e suas irmãs foram transferidas para um campo de concentração na Alemanha. Ali sofreram toda a sorte de violência e brutalidade, ao ponto de presenciarem a morte de uma irmã chamada Betsie, a irmã de uma das suas irmãs, nas mãos dos soldados alemães. Após a sua saída miraculosa dos campos de concentração, Corrier recebeu o dom de Deus e a missão de pregar o evangelho do reino com ênfase no perdão. Ela conta em seu livro Refúgio Secreto, sua profunda experiência do pós-guerra nos campos de concentração. Em certa ocasião, ela estava pregando em uma igreja na Alemanha, e então percebeu a presença de um dos oficiais responsáveis pela área onde ela e sua irmã estavam presas. Todas as suas lembranças e sentimentos vieram à tona, e ela dizia consigo mesma: ele provavelmente não vai se lembrar de mim. Eram tantos prisioneiros, mas eu posso me lembrar dele. E ela pensou consigo: estou falando sobre o perdão de Deus, mas eu não consigo perdoar este homem. Quando ela terminou a sua pregação, ele veio ao encontro dela e lhe disse: eu sei que Deus me perdoou. Pratiquei muitas crueldades porque fui um soldado nazista, mas eu sei que meu Deus me perdoou de tudo isso. E olhando firmemente nos olhos dela, ele perguntou: mas eu queria ouvir dos seus lábios: você me perdoa? Em alguns instantes ela diz que ficou sem saber o que dizer, o que falar, o que fazer. Então silenciosamente orou: Deus, eu não consigo perdoar este homem, eu preciso da sua ajuda. Ajude-me, Senhor, a perdoá-lo. Ela queria sorrir e estender a sua mão, mas não conseguia fazê-lo. Ela começou a sentir algo dentro dela acontecendo, lá no seu coração. Primeiramente lembrou que havia sido perdoada por Deus, e então estendeu a mão e ofereceu o seu perdão, porque ela entendeu que não era o seu próprio perdão, não era a sua própria bondade, mas a bondade de Cristo. No seu livro ela conta: por um longo momento nós tocamos as nossas mãos, o ex-guarda nazista e a ex-prisioneira. Eu jamais havia conhecido o amor de Deus tão intensamente quanto naquela hora. Na mesma passagem ela também vai dizer que em suas experiências do pós-guerra, com outras vítimas da brutalidade nazista, aquelas pessoas que foram mais capazes de perdoar foram as que mais facilmente puderam reconstruir as suas vidas. O perdão não é uma decisão fácil, mas é uma decisão possível. Perdoar não é mudar o que aconteceu. Não. Perdoar não muda o que aconteceu, muda o poder que aquilo exerce sobre você. O perdão é muito forte, irmão. Muitas pessoas nos nossos dias estão doentes por falta de perdão. Muitas pessoas não conseguem prosperar porque não conseguem perdoar. Muitas pessoas não conseguem ser felizes no seu relacionamento porque não conseguem se livrar de traumas, simplesmente liberando perdão.
Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo 32, ele diz bem assim: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E ainda na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3 e versículo 13, ele vai dizer assim: perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o seu irmão, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai-vos também. Existe uma frase do escritor filipiense, em seu livro Maravilhosa Graça, se você quiser anotar, é muito interessante. Anote no seu celular, anote na sua agenda, na sua Bíblia, e leve isso para a sua vida. Ele diz assim: o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Sem perdão, o processo de reconstrução para. O perdão é a possibilidade da convivência. É só o perdão, irmãos, que tem o poder de encerrar o ciclo do ódio, da culpa e da dor. É só o perdão que tem o poder de fazer com que o processo da sua vida, o processo de reconstrução continue, porque sem o perdão esse processo vai parar. O perdão é a possibilidade da convivência. Então imagine, muitas vezes somos traídos no nosso relacionamento conjugal, ofendidos, esquecidos, humilhados, e se nós não usarmos esse mecanismo de perdoar, usar o poder maravilhoso do perdão na nossa vida, não haverá a possibilidade da convivência. Toda vez que o seu marido disser para você: vou sair para pescar, na sua mente, vai me trair de novo. Toda vez que a sua esposa disser: vou sair com as minhas amigas, vai me trair de novo. Porque você ainda não conseguiu perdoar, porque a partir do momento que você perdoa, a possibilidade de convivência começa a reinar novamente no seu lar, no seu casamento, com os seus filhos, nos seus negócios. Porque o perdão, ele é a possibilidade da convivência. Mas o que é perdão, afinal de contas? Vamos às Escrituras. Primeiro ponto: perdoar é desativar um mecanismo de vingança que existe dentro de nós. Fomos ministrados sobre isso lá, ontem à noite. Todos nós, irmãos, temos um mecanismo de vingança dentro de nós. Se alguém te ofendeu, logo, só ficarei satisfeito quando tiver a oportunidade de ofendê-lo e humilhá-lo também. Se alguém te feriu, logo, você estará na sua mente satisfeito, porque isso não é uma verdade, que estará tudo bem após o momento que você fizer com ele o mesmo que ele fez com você. Se você foi traído no seu relacionamento, na sua mente, logo eu preciso trair também para que fique 1 a 1. Aí vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Porque o mecanismo de vingança, ele nunca vai fazer a sua vida prosperar. Então, perdoar é desativar este mecanismo de vingança que existe dentro de cada um de nós. A Bíblia vai nos contar a história, amados, de José. José, todos sabem, foi traído, esquecido, abandonado, caluniado. Mas José aprendeu, e nós vemos na vida dele, que ele tinha com ele isto: ele sempre soube desativar o mecanismo de vingança da vida dele. Sempre. Prova disso
Gênesis 41, 51, quando agora ele já está governando o império egípcio, e nasce o seu primeiro filho, a Bíblia vai dizer que ele vai colocar o nome do seu primeiro filho de Manassés. E o que significa o nome Manassés? Ele vai dizer: e chamou José, Gênesis 41, 51, e chamou José o seu primogênito de Manassés, porque ele disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. Ele está dizendo, tudo aquilo que eu vivi com os meus irmãos, todos os traumas que eu vivi na minha casa, toda a dor da traição que eu vivi com os meus irmãos, toda a calúnia que eu vivi aqui no Egito, toda a dor de viver preso injustamente, nada disso me fez prisioneiro. Por isso o nome do meu filho vai ser Manassés. E toda vez que eu disser Manassés, eu estou declarando: eu sei que o meu Deus me fez esquecer tudo aquilo que eu passei. Não existe em mim mecanismo de vingança. Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 3 e no versículo de número 13, ele vai nos ensinar isso. Mas ele diz algo interessante, diz assim: irmão, quanto a mim, não julgo que eu já alcancei ou que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. O que, Paulo? Eu esqueço as coisas que para trás ficam. É a maneira de eu prosperar, é a maneira de eu crescer, é a maneira de eu avançar, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim. Então perdoar é você esquecer as coisas que para trás ficaram e avançar para aquelas que estão adiante de você. Porque perdoar, ele não muda o seu passado, ele sempre vai estar lá, mas ele pode mudar o seu futuro. Então esqueça, irmão, as dores, as frustrações, as indisposições, as brigas, aquilo que te corrói até o dia de hoje. Esqueça tudo isso e aprenda a perdoar, queira perdoar, tome a decisão de perdoar, porque perdoar é uma decisão. Eu decido te perdoar. José, irmãos, ele é um exemplo de vida para nós nisso, porque ele superou todos estes traumas. E que traumas, irmãos? José tinha tudo. Se nós víssemos a história de José, fôssemos contemporâneo dele, e quando entendêssemos a história dele, nós ia dizer: não vai dar em nada. Mas esse daí, que cabra azarado, hein? Vendido pelos irmãos, foi trabalhar de escravo, chegou lá, foi acusado de assédio sexual, foi preso, inocentemente, que o Potifar sabia que ele era inocente, porque José tinha cometido um pecado que era digno de morte, e Potifar falou assim: não dá para matar, que eu sei que a minha mulher não vale nada, mas também não, eu vou ficar sem moral com os homens, então manda prender, para ficar mais ou menos, ficar bem na foto. Mandou ele preso. Mas nada disso, irmãos, fez José perder a visão do futuro. Ele decidiu olhar para aquilo que Deus poderia fazer. Ele decidiu olhar para aquilo que Deus prometeu fazer na vida dele. Ei, Deus tem coisas grandes e extraordinárias para a sua vida, mas muitas vezes você está preso com o que aconteceu lá atrás. Esqueça, irmão. Decida perdoar. Decida olhar para frente, decida caminhar, porque Deus quer fazer coisas grandes e extraordinárias em você, na sua família, no seu casamento, nos seus negócios. É isso que Deus deseja para cada um de nós. Quando nós não desativamos este mecanismo de vingança, irmão, nós não prosperamos. Quando eu disse que perdoar não muda o passado, mas pode mudar completamente o futuro, eu trago à sua memória a história de Herodias. E quando eu falo de perdão, eu gosto de falar dela, porque é uma história extraordinária.
Herodias, irmãos, ela foi acusada pelo profeta João Batista, porque ela estava tendo um relacionamento com Herodes, ela era cunhada de Herodes, aquele negócio todo, e João Batista era do manto, e já sapateou e já botou o dedão e disse, vai morrer. Deus... E aí ela ficou extremamente chateada com João Batista, porque ele apontou o pecado dela. Em certa ocasião, João Batista vai preso, e fica alguns dias preso ali, e Herodes vai fazer a sua festa de aniversário. Herodes, fazendo a sua festa de aniversário com os seus ilustres convidados, vê uma moça dançando por nome Salomé. Quem era Salomé? Era filha de Herodias. E Salomé, eu já pensava que ela estava dançando a dança do ventre. Agora esse dia eu vi um pregador dizendo que os estudiosos garantem que era a dança do ventre que ela estava fazendo, porque ele se encantou com a dança da moça. E eu acredito que ele já tinha tomado algumas taças de vinho, e falou assim, nossa, gostei demais de ver você dançando, você pode pedir o que você quiser, até metade do que eu tenho eu te dou. Irmão, imagina a alegria dessa menina. As mães, imagina, sair correndo, mãe, vamos mudar para Cuiabá, por quê? Porque aqui não tem shopping center. Nós vamos agora, nós estamos no outro Pantanal, como diz o pastor Zé Orne, no outro patamar. Nós temos metade da riqueza do homem. Nós podemos ter metade, irmã, nós mudamos de vida, mãe. Nós fomos contemplados, tudo aquilo que a gente sonhou jogando na Mega Sena e nunca veio, agora veio, está aqui a oportunidade, mãe. Mas o mecanismo de vingança estava ativado na vida de Herodias. Ela disse, filha? Então você vá lá no rei Herodes e diga para ele que eu quero a cabeça do profeta João Batista numa bandeja. Herodes não quis fazer isso, mas ele tinha feito aquela promessa na frente dos seus ilustres convidados e não podia voltar atrás. E ficou Salomé e Herodias com a cabeça do João Batista, deixando um futuro de prosperidade, de mudança de vida, extraordinário para a vida delas, porque não decidiram perdoar, porque decidiram não perdoar. Não decidiram desativar o mecanismo de vingança que existia dentro dela. Ei, irmão, Deus tem colocado diante de nós coisas extraordinárias e grandes. Só que muitas vezes nós preferimos a vingança. Nós preferimos ver a pessoa que nos machucou se lascar, perder. E não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. O Senhor quer que nós desativemos esses mecanismos de vingança que é em nós, para que nós possamos viver coisas extraordinárias e dizer como o apóstolo Paulo, talvez eu não tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, o quê? Eu me esqueço das ofensas, das traições, eu me esqueço de tudo aquilo que eu passei na casa dos meus pais, tudo aquilo que me ofenderam e fizeram para mim, para quê? Para avançar para aquelas que estão adiante de mim, porque eu sei que é lá que Deus tem reservada coisas extraordinárias, grandes e cumprimentos de promessa para a minha vida. Desative o mecanismo de vingança dentro de você e decida perdoar. Segundo ponto, perdoar é vencer o mal com golpes de bondade. Irmãos, perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil, mas é necessário. Perdoar é necessário. Jesus na cruz do Calvário, diante dos seus algozes, a primeira palavra depois de ser crucificado: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 29, ou 19 ao 21, ele vai dizer: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor.
Portanto, se o teu inimigo tiver fome, não diga para ele, depender de mim vai morrer. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Dá-lhe de comer. A Bíblia vai dizer, se ele tiver sede, você vai dar de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Perdoar é vencer o mal com golpes de bondade. Terceira coisa, perdoar, e essa é forte. Perdoar é libertar o ofensor, o agressor, o traidor, para você descobrir logo depois que o prisioneiro era você. Eu vou repetir. Perdoar é você liberar aquele que te magoou, aquele que te ofendeu, aquele que te traiu. É você liberar, deixar ele ir, para logo em seguida você falar, saiu um peso das minhas costas. Era você que estava preso. Você era o prisioneiro da falta de perdão, da falta de pedir perdão. A falta de perdão, amados, gera em nós amargura. Amargura prolongada causa efeitos físicos como gastrite, úlcera, pressão alta. Quem não perdoa se torna uma pessoa tóxica. Você já ficou perto de uma pessoa assim? Ela te contamina. Ela sempre está para baixo. Ela nunca consegue ver o copo meio cheio, sempre acabando. Ela nunca consegue ver a vida de outra perspectiva, de outra maneira. E como é ruim nós estarmos de lado de pessoas que têm essa vida amargurada pela falta do perdão. A falta de perdão, e isso é forte, dá ao diabo uma reivindicação legal para deprimir a pessoa. Quando você não perdoa, você está dando legalidade ao diabo para deprimir a sua vida. E não há nada que você possa fazer a não ser perdoar. A não ser perdoar. E o diabo te oprimindo e você dizendo, Deus, tenha misericórdia de mim, me ajuda, me liberta, e Deus te dizendo literalmente, eu não posso. Isso depende de você. Eu estou impedido de fazer. Senhor, me perdoa. Eu não posso te perdoar. Isso depende de você. Paulo escrevendo, amados, antes disso, a falta de perdão dá ao diabo esta reivindicação para que ele nos deprima, e a pessoa, ela pode ficar em depressão, e a depressão pode levar essa pessoa ao suicídio. Irmãos, o que tem de pessoas depressivas, justamente porque não conseguem perdoar. Eu contei aqui uma vez esse caso e vou voltar, talvez alguém não tenha ouvido. Eu atendi no gabinete uma irmã uma vez, e ela estava com câncer, e aí eu preguei uma vez sobre o perdão lá, e ela me procurou logo no dia seguinte, que queria conversar. E aí eu fui conversar com ela, e ela falando da depressão, que ela tomava medicamento, que ela não conseguia sair daquela situação, que ela era uma pessoa muito triste, que o marido dela fazia tudo por ela, era um excepcional marido, e o marido muitas vezes achava que ele era o culpado por ela estar assim, mas ela não conseguia também mostrar para ele que ele não tinha nada a ver com aquilo que havia acontecido. E nós começamos a conversar. Perdão, eu tinha pregado sobre a depressão.
Não era sobre perdão, era sobre depressão. Por isso ela me procurou. E quando ela começou a falar, eu falei assim: minha irmã, muitas vezes a depressão, ela é causada por coisas que aconteceram na nossa vida, os traumas do nosso passado, os traumas da nossa infância. E nós vemos isso muito, pessoas que muitas vezes foram ofendidas, pessoas que foram machucadas, pessoas que foram abusadas sexualmente na sua infância. Quando eu disse isso, ela desabou. E ela começou a chorar. E eu esperei ela chorar, e ela disse: pastor, eu fui abusada na minha infância. E eu convivo com o meu abusador há mais de 40 anos, dentro da minha família. E eu nunca pude contar isso a ninguém. E eu não consigo perdoá-lo. Eu não consigo seguir a minha vida. Parecia que a minha vida ia tudo bem, mas depois que eu casei, eu não consegui ser feliz com meu marido no casamento. Eu não consegui seguir a minha vida. Porque ela simplesmente decidiu que não conseguia perdoar. E quantas pessoas, irmãos, sofrem de depressão porque elas não conseguem perdoar o seu agressor, o seu abusador, não conseguem fazer como Paulo, esquecer as coisas que para trás ficam, como Paulo nos aconselha, e avançar para aquelas que estão adiante. São pessoas que casaram, constituíram famílias, às vezes são donas de posses, boas casas, bons carros, mas elas nunca foram felizes emocionalmente, porque não conseguem simplesmente perdoar. E nós precisamos, irmãos, perdoar, para que nós não caiamos neste mal de sermos oprimidos, deprimidos pelo diabo. Porque quando não perdoamos, estamos dando a ele uma reivindicação legal para ele agir na nossa vida. Quando quem não perdoa, desenvolve um câncer na alma, que a Bíblia chama de raiz de amargura. Podia ser uma fruta, podia ser uma folha, podia ser qualquer outra coisa que as Sagradas Escrituras mostrassem aqui, mas a palavra usa exatamente essa expressão, raiz. A raiz, ela se entranha, ela se espalha. E nós precisamos perdoar, para que essa raiz de amargura seja dissipada e possamos viver uma vida plena em Cristo Jesus, porque é isso que Ele quer para você, para o seu casamento, para a sua vida, para a sua família. Ele quer que você coloque a cabeça no travesseiro e durma em paz. Não use medicamentos para dormir, que o teu passado não te atormente, que o teu passado não te persiga. Não, o Senhor quer que você viva uma vida livre nele. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15: tendo cuidado de que ninguém vos prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha, quando você é uma pessoa que vive deprimida, com raiz de amargura, você é uma pessoa tóxica, você contagia as pessoas que estão ao lado de você. A Bíblia vai nos dizer que quem não perdoa, irmãos, está nas trevas. É forte, mas é a Bíblia, é a palavra de Deus. É ela que está nos confrontando, e este é o poder da palavra, de nos confrontar, porque Deus tem interesse que a nossa vida seja transformada pelo poder da palavra. João escrevendo no capítulo 1 de João, capítulo 2, versículo 9, João vai dizer assim: aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Eu já presenciei isso. Eu odeio ela. Mas
como vocês congregam na mesma igreja, vocês estão juntos? Como que isso é possível? Que céu é esse? Eu odeio ele. Você nunca foi alcançado pela maravilhosa graça de Deus, porque ela nos transporta do reino das trevas para a maravilhosa luz. A palavra de Deus, amados, vai nos ensinar que quem não perdoa está impedido de ser perdoado por Deus. Imagine, irmão, você chegar em Deus e Deus ter a oportunidade de falar audivelmente no seu ouvido assim: Pai, me perdoa, Senhor, por isso. E Deus dizer: não posso te perdoar. Mas como assim? O Senhor é o Deus do perdão. O pastor disse que o tema central das Escrituras é o perdão. A cruz é o maior símbolo do perdão. Como que o Senhor está me dizendo que o Senhor não pode me perdoar? Porque Ele irá te dizer assim: porque eu não posso ir contra a minha própria palavra. Se não, vejamos o que está escrito aqui, no texto que nós lemos, no versículo 32 ao 35, então o Senhor, chamando à sua presença aquele servo malvado que nós lemos, ele disse o quê? Rapaz, eu te perdoei 100 mil reais de dívida, porque você me suplicou. Não devia você, de igual modo, ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo aquilo que lhe devia. Assim também vos fará o vosso Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Vamos mais longe. Na oração de Jesus no Pai Nosso, a Bíblia vai mostrar que o perdão de Deus está condicionado quando nós perdoamos. Foi Jesus que nos ensinou isso. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Olha, e quando vocês estiverem orando, perdoai. E se vocês tenham alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu perdoe as vossas ofensas, perdoe eles, para que o vosso Pai que está no céu perdoe as suas ofensas. Mas se vocês não perdoar eles, também o vosso Pai que está no céu não perdoará vocês. Ou seja, Deus, Jesus está dizendo claramente: vocês só são perdoados quando vocês perdoam. E lá, como eu disse em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, nós dizemos isso: perdoa-nos, como também nós perdoamos. Então, quando nós perdoamos, estamos aptos a receber o perdão de Deus, porque Ele nos perdoou primeiro, porque nós somos os servos que deviam mais. Nós somos os servos que deviam mais. A dívida maior era nossa. A Bíblia vai dizer, irmãos, que se teu irmão tiver alguma coisa... Irmãos, isso é forte, sabe por quê? A Bíblia diz assim: se teu irmão tiver alguma coisa contra ti. Aí nós aprendemos que, rapaz, você tem alguma coisa contra ele, moço, vai lá, pede perdão para ele, se acerta, vamos parar com isso. E aí, irmãos, a palavra de Deus disse, falou: não, eu vou mais além. Se você descobrir que o teu irmão tem alguma coisa contra você, mas eu não fiz nada para ele, meu irmão, talvez só a sua presença na terra já incomoda ele. O prazer dele era ver você falecendo. Aí você diz: mas por que ele não gosta de mim? Aí você, irmão, vai sair do seu lugar, esperar, vai entregar sua oferta só depois, e se lá, seu irmão, olha o maravilhoso poder do perdão. Eu queria te pedir perdão. Talvez eu tenha falado alguma coisa que te machucou, e talvez tenha mesmo. Sabia disso? E talvez tenha mesmo. Mas talvez você
não percebeu. Talvez você não viu a reação dele, mas ele saiu daquele ambiente, daquela reunião onde você estava magoado por aquilo que você falou. Numa brincadeira, numa piada, fez uma piada com um nordestino, fez uma piada com um gordo, fez uma piada com um negro, e ele saiu ofendido de lá e você nem percebeu. Aí vem a palavra de Deus, diz, se você descobrir que ele tem alguma coisa contra você, diz assim, mas meu Deus, eu mal conheço aquela pessoa, eu nunca fiz nada para ele, por que eu tenho que ir lá pedir perdão para ele? Porque a Bíblia está te dizendo, Jesus está te mandando. E quem sabe quando você ir lá, você vai descobrir o porquê, aí você vai entender, muitas vezes, nem sempre, mas você vai entender que de fato você precisava pedir perdão para ele. Mas você não fez nada, você não falou nada, só o fato de você ser bonito, que vocês são bonitos mesmo, incomoda ele. Aí você chega lá e fala, meu irmão, minha irmã, me perdoa, talvez eu tenha falado alguma coisa, um gesto meu, uma coisa que eu fiz, uma coisa que eu falei, isso tenha te ofendido, te machucado, não foi minha intenção, você me perdoa. Aí você vai ouvir da boca dele, eu que te peço perdão, você nunca fez nada contra mim. Eu simplesmente achava uma pessoa muito chata, simplesmente achava uma pessoa muito nariz empinado, e te achava isso, aquilo, outro, e de repente, irmão, vocês já estão comendo junto, já estão à volta da mesa junto, porque este é o maravilhoso poder do perdão, de fazer com que a convivência seja possível no meio de nós. E é aqui, irmãos, que as indiferenças acontecem. É aqui no nosso meio, irmãos, que nós nos frustramos, é aqui no nosso meio que nós nos machucamos. Olha o tanto de pessoa, irmãos. Imagine. Olha o tanto de pessoa. Então exerça o poder do perdão sobre a sua vida e libere o perdão. Aí então você vem e entrega a sua oferta e ela será recebida pelo Senhor e o nome de Jesus será glorificado na sua vida e na vida do seu irmão. Antes de eu encerrar, eu queria perguntar para você: o que é mais importante? Você perdoar alguém ou você pedir perdão a alguém? O que é mais importante? Quem pede perdão, Mateusiense novamente, mostra que ainda crê no amor. E quem perdoa, mostra para quem crê no amor, que o amor existe. E talvez nós precisamos sair deste culto, irmãos, e ligar para alguém. Talvez nós precisamos sair desse culto e sentar à mesa com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, e decidir algumas coisas que ficaram mal decididas, falar de coisas que nós não queremos falar. E eu aprendi com o pastor Cleito. Um dia eu falei assim: pastor, quando eu crescer eu quero ser igual ao Senhor, a respeito de um assunto. E ele me disse: desde o início do meu ministério eu aprendi, conversas difíceis são necessárias. Talvez essas conversas difíceis serão necessárias para que as coisas se ajustem. Porque não é só, irmãos, muitas vezes chegar lá, você me perdoa, tá bom, está perdoado. Não, existem coisas que precisam ser colocadas para fora, existem coisas que precisam ser ditas, existem coisas que precisam ser faladas. E depois que você colocar tudo para fora, espere o outro também falar. E eu te prometo, pelo poder da palavra de Deus, que vai sair um caminhão de melancia das suas costas. A sua vida, a sua família, o seu relacionamento familiar, os seus negócios vão prosperar,
porque o perdão, a graça e o amor de Deus estarão sem reservas e sem impedimentos atingindo a sua vida. Volto a dizer o que disse Mateus Henrique em seu livro: o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Sem perdão, o processo de reconstrução para. O perdão é a possibilidade da convivência. Vamos ficar em pé?